Imaginem uma mansão onde escadas sobem até o teto e simplesmente terminam, portas que se abrem para paredes de tijolos, janelas instaladas no chão e corredores que te levam literalmente a lugar nenhum. Parece o cenário de um filme de terror, não é? Mas essa casa é real e foi construída por uma das mulheres mais ricas da América, que passou 38 anos de sua vida construindo e reconstruindo essa estrutura bizarra, sem parar, nem por um único dia. Bem-vindos ao mistério da mansão Winchester. Uma história que mistura uma fortuna inimaginável, tragédias pessoais e uma obsessão que desafia qualquer lógica. Nossa história começa no final do século XIX, em São José, na Califórnia. A protagonista é Sarah Winchester, viúva do magnata William Wirt Winchester, o herdeiro da fortuna da Winchester Repeating Arms Company. Sim, a mesma empresa que fabricava os rifles que ficaram conhecidos como a arma que conquistou o Oeste. E que, claro, tiraram inúmeras vidas. Em 1881, William morre de tuberculose, deixando para Sarah uma herança astronômica, algo em torno de 20 milhões de dólares na época, o que hoje equivaleria a mais de $500 milhão, dinheiro suficiente para viver várias vidas no luxo mais absoluto. Mas Sarah não queria luxo, Sarah queria construir. Em 1884, ela comprou uma modesta casa de fazenda com apenas 8 cômodos, e foi aí que começou algo que ninguém ao seu redor conseguia entender. Ela contratou equipes de carpinteiros e operários. E deu uma ordem simples: nunca parem de construir. Eles trabalharam 24 horas por dia, 7 dias por semana. Dia após dia. Ano após ano. Durante quase 4 décadas. Quando Sarah finalmente morreu, em 1922, aquela simples fazenda havia se transformado em um labirinto arquitetônico de 160 cômodos, 7 andares em alguns pontos, mais de 40 escadarias, 2.000 portas e 10.000 janelas. E o mais perturbador de tudo, quase nada ali fazia sentido. Portas que se abrem para uma queda livre de vários metros de altura, escadas em zigue-zague que sobem e descem para o mesmo lugar, janelas construídas dentro de armários escuros, corredores que terminam abruptamente em paredes sólidas. Uma porta no segundo andar que, se você abrir desavisado, vai te fazer cair direto no jardim lá embaixo. A pergunta que ecoa por mais de um século é: por que alguém faria isso? A resposta mais famosa, quase uma lenda, vem de uma história que a própria Sarah teria contado a poucas pessoas. Após a morte do marido e da morte ainda mais trágica de sua filha única quando ainda era um bebê, Sarah teria procurado uma médium em Boston. E essa médium teria lhe dito algo absolutamente aterrorizante. Você está sendo perseguida, ela disse, pelos espíritos de todos aqueles que foram mortos pelos rifles Winchester. Milhares de almas furiosas. E elas querem vingança. A única forma de enganá-los, de escapar dessa maldição, é nunca parar de construir. Construa dia e noite. Confunda os espíritos com corredores sem saída, portas falsas, escadas que não levam a lugar nenhum. Se a construção parar, eles vão te encontrar. E você morrerá. Aparentemente, Sarah acreditou. A construção se tornou uma obsessão caótica e febril. Não existia uma planta ou um projeto arquitetônico. Dizem que Sarah acordava no meio da noite, supostamente após se comunicar com os espíritos, desenhava em guardanapos e pedaços de papel o que deveria ser construído naquele dia, e os operários obedeciam. Cômodos inteiros eram erguidos, para logo depois serem demolidos e reconstruídos de forma diferente, tudo sem uma lógica aparente para o mundo exterior. Ela também desenvolveu manias estranhas. O número 13, por exemplo, aparecia em todos os cantos, janelas com 13 painéis de vidro, escadas com 13 degraus, lustres com 13 braços. Todas as noites, exatamente à meia-noite, ela se trancava em um cômodo secreto no coração da mansão para, supostamente, realizar sessões espíritas. Era ali que ela conversava com os mortos e recebia as instruções para as construções do dia seguinte. Mas aqui a história fica ainda mais complexa. Sarah Winchester não era uma pessoa ignorante ou delirante. Ela era uma mulher extremamente inteligente e culta, formada em música e falava várias línguas, e ela entendia de arquitetura o suficiente para criar inovações incríveis na mansão, como um sistema de aquecimento central avançadíssimo para a época, janelas com design para resistir a terremotos e até mesmo chuveiros de água quente e banheiros internos, um luxo raro naquele tempo. Então, será que ela realmente acreditava nessa história de fantasmas? Ou havia outro motivo por trás de tudo isso? Alguns historiadores sugerem uma explicação mais pé no chão.
Sarah sofria de uma depressão profunda e um luto complexo após perder sua filha e seu marido em um curto espaço de tempo. A construção incessante seria uma forma de se manter ocupada, de dar um propósito, por mais estranho que fosse, para sua vida, uma espécie de terapia obsessiva em grande escala. Outros levantam a hipótese de que seu medo era bem real, mas não de espíritos, e sim de ladrões. Lembre-se, ela era uma das mulheres mais ricas da América, vivendo relativamente isolada. Criar uma casa que era um verdadeiro quebra-cabeça seria uma forma genial de confundir qualquer invasor. Ninguém saberia onde encontrar seus cofres, ou mesmo onde ela estava dormindo a cada noite. E existe uma terceira teoria, talvez a mais sombria de todas. Sarah sabia exatamente o que estava fazendo. Ela não estava construindo um refúgio, mas sim uma armadilha. Uma prisão arquitetônica. Não para os espíritos, mas para ela mesma. Pense bem, ela nunca saiu daquela mansão. Ela se isolou do mundo, reclusa, presa em um labirinto que ela mesma desenhou. Em 5 de setembro de 1922, Sarah Winchester morreu pacificamente durante o sono. Naquele exato momento, o som dos martelos silenciou pela primeira vez em 38 anos. As ferramentas foram largadas exatamente onde estavam. Pregos martelados pela metade em tábuas. Serras sobre madeira por cortar. A construção parou. Finalmente. Hoje, a mansão Winchester é uma das atrações turísticas mais famosas da Califórnia. Milhares de pessoas caminham por aqueles corredores sem fim, sobem as escadas que levam ao nada e tentam decifrar o que se passava na mente de Sarah. Mas a verdade é que ninguém sabe ao certo. Era medo, loucura, genialidade ou algo muito mais profundo e obscuro? Existem incontáveis relatos de visitantes e funcionários que juram ter ouvido passos nos corredores vazios durante a noite. Portas que se abrem e fecham sozinhas. Vultos e sombras que se movem pelos cantos dos olhos. Alguns dizem que o espírito de Sarah ainda está lá, supervisionando sua obra inacabada. Outros acreditam que os espíritos que ela tentou confundir por tanto tempo nunca foram embora. No final, a mansão Winchester não é apenas uma casa. É um enigma de tijolos e madeira, um monumento à obsessão. E talvez, um monumento à culpa. Porque a pergunta que realmente fica, e que talvez nunca tenha resposta, é: o que realmente assombrava Sarah Winchester? Eram os fantasmas daqueles que morreram pelas armas que enriqueceram sua família? Ou eram os fantasmas de sua própria mente? Essa resposta provavelmente está enterrada com ela. E talvez ainda esteja vagando pelos corredores sem fim da mansão mais estranha que já existiu. Obrigado por assistirem a mais este mergulho em um mistério fascinante. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!